Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Newton. Eu sou pesquisador do Centro de Bioengenharia de Espécies Invasoras, CBEI. É um prazer estar aqui hoje com vocês para a gente discutir um pouco sobre a degradação ambiental, principalmente aquelas causadas pela destruição de hábitats e pela poluição, e a sua relação sinérgica com os eventos de invasão biológica. Há 15 anos atrás, eu estava desenvolvendo o meu projeto de mestrado nos campos rupestres da Serra do Cipó, a 100 quilômetros aqui de Belo Horizonte. O objetivo do meu trabalho naquele momento era identificar uma possível relação entre a presença de uma rodovia naquele local e a riqueza e a abundância de espécies não nativas. O trabalho envolvia o levantamento das espécies não nativas em duas áreas: ao longo de uma rodovia e também ao longo de uma estrada de terra, ambas na mesma região. Foram coletadas mais de 400 espécies de plantas nativas e dezenas de espécies de plantas não nativas. Durante o desenvolvimento desse projeto, começamos a observar então que a riqueza e abundância de plantas não nativas, plantas exóticas, era significativamente maior nas bordas da rodovia, em comparação com as bordas da estrada de terra, que por sua vez eram compostas majoritariamente por espécies nativas. E mesmo na rodovia, aquelas áreas mais degradadas, naquelas áreas que tinham maior um solo mais degradado, uma destruição maior do ambiente, a presença de espécies não nativas, exóticas, era maior. Áreas com um menor nível de degradação eram habitadas por mais espécies nativas. Quando a gente recebeu as análises de solo desse trabalho, a gente observou que, de fato, as características físico-químicas dos solos adjacentes à rodovia se diferenciavam muito das características físico-químicas do solo adjacente à estrada de terra. Um dos fatores mais importantes era a concentração de cálcio, como podemos ver aqui nos gráficos superiores. Na estrada de terra, enquanto na estrada de terra a concentração de cálcio no solo era mínima, nas bordas da rodovia esses valores eram mais de 10 vezes maiores em alguns locais. Provavelmente a origem desse cálcio era o cimento solo utilizado durante a construção da rodovia. O cimento solo é uma mistura de cimento e terra utilizado ali nas fases iniciais da construção de uma rodovia. Os altos níveis de cálcio presentes na borda da rodovia provavelmente contribuíram para a mudança na concentração de bases trocáveis, provocando declínio na saturação do alumínio, como podemos ver nos gráficos inferiores. Ou seja, a toxicidade do solo com relação ao alumínio diminuiu. Dessa forma, as espécies não nativas, que não conseguiriam se estabelecer em uma área de campo rupestre não degradada por causa dessa toxicidade, encontraram ali um ambiente perfeito para se estabelecerem. A partir desse momento, essas áreas se tornaram então um refúgio para espécies não nativas, que estão então agora preparadas, armadas, para invadir outras áreas adjacentes que porventura vierem a ser degradadas, muitas vezes até por incêndios que são eventos comuns na região. Percebe-se que a construção de rodovias é, antes de mais nada, uma transformação do ambiente, uma degradação do ambiente, e favorece o estabelecimento de espécies não nativas de plantas. Essa ideia fica clara na hipótese dos recursos flutuantes. Nesse trabalho seminal, os autores Davis, Grime e Thompson, eles discorrem sobre a influência dos distúrbios e da fertilidade do solo ou da disponibilidade de nutrientes sobre o que chamamos de invasibilidade
de um ambiente. Habitats mais degradados, com uma grande oferta de nutrientes, com uma menor riqueza de espécies nativas, são mais facilmente colonizados por espécies não nativas. A presença de muitas espécies nativas, ou seja, uma alta riqueza de espécies nativas, pode tornar mais difícil a colonização de uma determinada área por espécies não nativas. Então, a invasibilidade de um ambiente, será que ela está relacionada com a riqueza e abundância de espécies nativas? Não apenas as invasões estão causando a perda de biodiversidade, como já tem sido discutido aqui no fórum, mas por décadas os ecólogos também discutem a hipótese de que uma das muitas consequências da perda, né, de biodiversidade é um aumento no estabelecimento e na disseminação de espécies invasoras. Essa questão foi levantada já em 1958 por Charles Elton, em seu livro The Ecology of Invasions by Animals and Plants. A hipótese de resistência biótica, também conhecida como relação diversidade-invasibilidade, prevê que as comunidades nativas, ricas em espécies, limitam os recursos disponíveis para que outras espécies e, portanto, comunidades mais diversas, elas têm uma maior resistência biótica às espécies não nativas que ali chegam. Evidências a favor dessa hipótese sugerem que a promoção da biodiversidade, então, da biodiversidade nativa, é uma estratégia eficaz para limitar o estabelecimento de espécies não nativas, reduzindo, em última instância, o número de invasões ou a frequência ou a rapidez dessas invasões. Desde então, isso tem sido um tema de extensos debates científicos. O Ctenóforo Minemyopsis leidi, gente, é nativo do mar do oeste do Atlântico, das regiões costeiras do oeste do Atlântico, e atualmente esse bichinho já se espalhou por diversos mares do mundo. No início da década de 80, esse pequeno invasor ele chegou no Mar Negro, provavelmente por água de lastro, nas redondezas do porto de Odessa, na Ucrânia. Como ele se alimenta dos microscópicos plânctons e é um consumidor voraz, ele prejudica toda a cadeia alimentar, prejudicando a sobrevivência de diversas espécies nos locais invadidos. Além disso, ele se reproduz com muita facilidade e muita rapidez. Ele é hermafrodita e atinge a maturidade em 2 semanas e produz centenas de ovos diariamente. Além disso, é um animal que tem uma beleza, é lindo. A sua densidade, além disso, pode chegar a 500 indivíduos por metro cúbico em alguns locais, causando até entupimento de redes de pesca. Nos anos seguintes à chegada dele no Mar Negro, a pesca foi duramente prejudicada e até mesmo golfinhos desapareceram das regiões invadidas. O Mar Negro, a gente não pode esquecer, recebe esgoto diariamente de mais de 70 milhões de pessoas de 13 países, oriundos de diversos rios, como o rio Danúbio, por exemplo. E nessa imagem a gente pode ver, né, as plumas de sedimentos em algumas regiões de foz e as florações fitoplantônicas. Né? A única saída do Mar Negro para o Mediterrâneo é o Estreito de Bósforo, então, que é um lugar muito pequeno. Então existe aí, a gente consegue imaginar como que a gente tem um acúmulo de poluentes nesse mar. Resumindo, o Mar Negro é um mar altamente poluído. São diversos os pontos com alta descarga de poluição. São dezenas de cidades muito grandes no litoral, ao longo de sua costa. Existem relatos que as extensas áreas
que anteriormente eram cobertas por extensos campos de filóforas, essas algas vermelhas, já na década de 70 estavam sofrendo os impactos dessa poluição. Já naquela época, muitos desses campos já tinham desaparecido, né, por causa da poluição. Antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética já explorava esses campos para a produção de iodo. Eles descobriram que essas algas têm um grande nível de iodo. Esses locais, esses campos, né, de algas, eram extremamente importantes para a vida marinha, funcionando como recurso alimentar e como um lugar seguro para centenas de espécies animais. O seu desaparecimento foi extremamente impactante para toda a vida marinha da região. Quando a situação então já estava dramática, chegaram os nossos amigos ctenóforos. E a gente levanta a questão: foram causa ou foram consequência da degradação ambiental? É sabido que em todo o mundo as florações tóxicas de cianobactérias respondem positivamente ao aporte de nutrientes, especialmente nitrogênio, fósforo e potássio. Da mesma maneira, sabemos que muitos dos reservatórios no sudeste brasileiro que foram colonizados por toneladas de eicórneas apresentam níveis de poluição acima dos suportáveis, notadamente por fertilizantes. Martin e Marx, em um artigo publicado no Journal of Ecology no ano de 2006, observaram que as florestas intactas resistiram muito fracamente à colonização de acerplatanoides, que é o maple norueguês. Entretanto, essas florestas intactas suprimiram fortemente a taxa de invasão. Dessa forma, a frequência da perturbação, embora em última análise desnecessária para as invasões do maple norueguês, elas influenciam fortemente a invasão a curto prazo. Hoje a gente observa que em um habitat intacto, com uma diversidade mais alta do que as áreas degradadas do entorno, não necessariamente ele vai apresentar uma invasibilidade nula, mas um certo grau de proteção à invasão. No caso desse trabalho, os autores observaram que essa proteção é maior no momento em que a espécie não nativa está se estabelecendo. A sombra das árvores impedia, reprimir o crescimento das plântulas do maple norueguês. Ou seja, a biodiversidade, a floresta intacta, retarda a invasão, mas não impede a invasão. Nesse outro trabalho, De Best e colaboradores observaram que os campos de savana têm um forte efeito competitivo na invasão pelo arbusto lenhoso exótico, né, Cromolena odorata, reduzindo o crescimento e a reprodução do mesmo, mas não a sobrevivência. As altas taxas de sobrevivência de Cromolena odorata sugerem que as interações competitivas não são suficientes para impedir a persistência do invasor na paisagem. Novamente, observa-se que o habitat preservado pode frear a invasão a curto prazo, mas não pode impedir que ela aconteça a médio e longo prazo. Isso nos leva a pensar sobre a pressão de propágulos. Em biologia, um propágulo é qualquer material que funciona na propagação de um organismo para o próximo estágio do seu ciclo de vida. Pode ser uma semente, uma larva ou mesmo um filhote de algum animal. Em um experimento de campo, usando plantas de subbosque de uma floresta, von Holle e Simberloff manipularam em conjunto 3 determinantes de invasões: a diversidade de espécies nativas, o distúrbio e a pressão de propágulos. As principais restrições sobre a invasibilidade do habitat eram o número de propágulos que chegavam a um local e a variação natural da densidade de plantas nativas. Esse foi o primeiro estudo experimental a demonstrar a primazia da pressão de propágulos como um determinante
da invasibilidade do hábitat em comparação com outros fatores. Portanto, devemos observar que, por mais que a biodiversidade possa proteger um determinado habitat contra invasões, se a chegada desses novos habitantes for muito frequente, essa barreira da diversidade pode ser quebrada. Dessa forma, podemos concluir que a degradação ambiental ela atua sinergicamente com as invasões biológicas, abrindo portas para a chegada de espécies não nativas. Além disso, a relação entre a conservação da biodiversidade e o manejo e controle de espécies invasoras é positiva, uma vez que a limitação do número de propágulos que chegam em determinado lugar, associado à proteção da biodiversidade, podem frear a velocidade das invasões. Por isso, a vigilância e a fiscalização são essenciais para que possamos, com sucesso, neutralizar os impactos negativos das invasões biológicas. Agradeço pela participação de todos. Muito obrigado e que todos tenham um ótimo evento.